Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo. E cara, você já ouviu falar sobre o experimento dos ratos? É um experimento relativamente famoso, que é justamente sobre o que acontece quando você dá uma sociedade, um conjunto de ratinhos ali, tudo que eles precisam para sobreviver. Então, basicamente, ele não vai ter mais o instinto natural dele de, né, correr atrás de comida e tudo mais. Não. Ele só tem que viver. Tipo, o rato vai ter lazer, vai ter alguma coisa. E eles foram acompanhando as gerações de ratinhos que tinham tudo. E você observa uma degeneração do animal. Eles começam a ganhar características estranhas, comportamentos esquisitos, começam a ficar raivosos, começam a ter uma série de um definhar social e uma divisão de classes entre os ratinhos ali. É um negócio muito interessante e, assim, muita gente extrapola os limites de até onde você pode levar, né, esse experimento, tentando colocar, vamos dizer assim, é isso que aconteceu com a humanidade. Eu não acho que seja tão claro assim, porque eu não acho que nós somos animais irracionais. Que uma vez que ficamos sem instintos, nós perdemos tudo. A gente só simplesmente degenera. Porque eu acho que existe uma forma, que é o que diferencia o homem dos animais, que é justamente algo que vem de cima, superior, que a gente consegue se civilizar, garantir condições basilares e a gente consegue alcançar coisas maiores sem se degenerar por conta da razão. A razão, através dela, a gente pode achar um propósito. E através de um propósito, nós suprimimos simplesmente nossos, vamos assim, essa falta de busca pelos nossos instintos básicos na busca por esse propósito. Então é como se a gente substituísse essa luta pela vida por uma luta pelo propósito. E aí eu acredito que nessas circunstâncias, é, essa questão de nós não estarmos lutando todo dia, toda hora pela sobrevivência, possa não nos causar uma degeneração, desde que a gente tenha um propósito. E é engraçado, vai parecer um corte meio brusco, um negócio meio forte, mas aqui no canal a gente já fez algumas lives, coisa de mais de um ano, dois, nem sei mais, que é sobre as gerações. E a gente observa um definhar geracional que pode sim ser correlato às questões materiais, a vida ficou muito fácil e tudo mais, mas também pode ser uma falta de propósito. Então esse vídeo aqui é uma reflexão sobre essa questão, principalmente. Porque a gente vê que as gerações até 1945, aqueles que para alguns é o mundo bárbaro, o mundo das guerras, o mundo do nacionalismo e tudo mais, a gente não tinha problemas de degeneração social, doenças psicológicas epidêmicas e coisas do gênero nas mesmas proporções de hoje. Você pode dizer porque o Estado era muito forte, não tinha individualidade, reprimia essas coisas, os dados, mas eu não acredito que seja isso. Existiam propósitos altivos até ali. Assim, você pegava o vazio do homem e colocava ali, ele vai viver por uma fé, uma espiritualidade. Você pegava esse vazio do homem e colocava, não, você vai viver em benefício da nação. Que é uma coisa que eu já acho questionável, mas o nacionalismo dos países europeus colocavam esse fator. Então ele dava um propósito de vida mesmo tendo chegado a um patamar civilizatório bem, vamos dizer assim, satisfatório, né? Os países já eram industriais, tinham uma porrada de problemas sociais, mas ainda assim se tinha uma relativa conformidade. Então, a gente não via certos comportamentos destrutivos na sociedade, beirando aí a ideias assim destrutivas até para a espécie humana mesmo, desde comportamentos que levariam, que hoje nos levam ao fim quanto espécie, então não reprodução, comportamentos que antes eram questionáveis hoje são amplamente aceitos, uso e abuso de prazeres carnais com entorpecentes e tudo mais, sem uma noção de deveres, sem uma noção de consequências. Então, até aquele período, não estou dizendo que não existia esses comportamentos, mas estou dizendo que eles não eram socialmente aceitos em larga escala, igual são nos dias de hoje. E por que causa essa diferença? Que eu vejo que é um perfil geracional também.
após a guerra, os países ocidentais passam ali por milagres econômicos, grande desenvolvimento tecnológico, científico, progressos tidos como progressos sociais. Então a gente vai vendo o individualismo, uma atomização da sociedade em larga escala. Quando eu digo atomização, eu quero dizer que antigamente você tinha uma ideia de que você tinha a sua comunidade, você operava quanto família, então o pai de família representava seus filhos, sua mulher e tudo mais. Então existia uma noção de comunidade, uma noção de não de indivíduo, mas de representação de um grupo, entendeu? Era algo muito mais natural para o ser humano, que sempre buscou, né, viver em clãs e tudo mais. A partir de 45, se começa em um novo grau, em uma nova escala, se experimentar o individualismo, essa atomização do sujeito, em uma escala nunca antes vista. Não que não existisse anteriormente, mas se tem meios científicos para se alcançar essa atomização em uma escala muito assustadora. Então, a gente vai começar a ver propriamente a capacidade da globalização, de desenraizar os sujeitos, de perca de tradições de séculos, às vezes milênios, de alterar o modo de ser de populações locais, ver o desaparecimento de vilas. Enfim, a gente vai ver uma série de deformidade das culturas tradicionais mesmo. As guerras sendo levadas até países periféricos, na Guerra Fria e tudo mais. Mas a grande questão é que nos países ocidentais, eu digo Europa, América do Norte, mas até coloco América do Sul nesse balaio também, no século XX, eles experimentaram esse progressismo social com muito ênfase, sem medir os reflexos disso para as sociedades, para as gerações futuras, né? Então, por exemplo, a questão do divórcio, a questão digamos assim, contestar as estruturas tradicionais da sociedade que esfarelam as condições que até então existiam. Ao mesmo passo que enfraquece-se a religião tradicional dos povos, os modos de viver tradicionais, como você tem. Então, você estimula uma sociedade onde você busca o seu prazer individual, terreno, ao máximo. E você não tem mais um sentido de propósito elevado, de minha vida é para isso. Então é meio que vivo agora, você não sabe quando você vai morrer, não sei o que, então aproveite ao máximo o momento inteiro. E é isso que a sociedade ocidental, ou aquelas que se ocidentalizaram, buscaram. E aí, eu acho que uma resposta dessas gerações aí, que seguiram por esse caminho, eu colocaria aqui de 45 até mais ou menos 80, eles foram formados de forma que os seus filhos não tiveram acesso ao tecido natural, tradicional dos seus povos, das suas culturas tradicionais. Então, por exemplo, no Brasil, um país que sempre teve uma maioria esmagadora, quase que absoluta de católicos. Quantas crianças hoje nascem em lares não católicos? Desde 90, pelo menos, em lares com pais divorciados, com pais espíritas, com protestantes, etc., totalmente desenraizado e a par da sua cidadania quanto um brasileiro tradicional. Ele vive de uma forma que nenhum outro brasileiro viveu nos últimos 5 séculos de história, entendeu? Ele não vai conseguir mais ter uma identificação como parte integrante da nação, com os mesmos valores de seus antepassados, não. Ele está só jogado por si em um contexto de cultura universal. As mesmas coisas que ele gosta, um jovem coreano, norte-americano, alemão gostam. Assistir stream, K-pop, sei lá, filmes da Marvel. Tipo assim, são culturas universais. Então eles totalmente capado. E eu acho que isso é só a pontinha do iceberg. Seus pais, seus avós, que passaram pelo processo da libertinagem social, de ir destruindo as tradições que eles legaram, não as passando à frente. E eu vejo que a gente teve nessas gerações, aqui no Brasil, com ênfase na geração X, esse despropósito, né? Essa arrogância, essa forma prematura
de simplesmente botar os seus interesses, a sua felicidade, os seus prazeres na frente dos seus filhos. É um negócio bizarro, porque foi um nível de egoísmo alcançado por essas gerações que meio que eles não se importam. Desde que ele esteja feliz, que se dane o filho dele. A felicidade dele se divorciando do pai da criança é maior do que a criação da criança. A liberdade religiosa dele é mais importante do que o contexto social que a criança vai crescer deslocada por não ter a herança comum que a maior parte da população teria. Então, a geração X no Brasil é extremamente arrogante, desestruturada e egoísta em si mesma, se a gente parar para pensar em termos geracionais, né? Porque ela que vai gerar a geração quebrada seguinte. Ela já era meio danificada, mas verdadeiramente quebrada a seguinte. E o produto de tudo isso é que a gente vai vendo que o desgaste de uma sociedade, você fala, tá, vai acabar. Não tem como isso se sustentar, se reflete muito na cultura, na incapacidade de você produzir cultura. E o Ocidente, ele já passa por esse processo por muito tempo. A gente tem ali grandes filmes, clássicos, etc. Por exemplo, do cinema mesmo, maior expressão. Ali anos 80, 90, menos força nos 2000. E quando a gente chega na década de 2010, a gente já entrou na década da nostalgia. Tipo assim, nada novo é bom, nada novo presta. Eu não estou dizendo que isso é real ou que isso é constatável. Estou dizendo que, na opinião das pessoas mais velhas, nada que fosse criado a partir dali prestava. Então, a indústria também, ela se apega no conceito da nostalgia, nessa volta para casa. Então, ela começa a falar, tudo que é novo é ruim, então vamos fazer aqui um novo filme de Star Wars, um novo filme do Exterminador do Futuro. Esse apelo toda hora na nostalgia. Então você vai ver remakes, novas temporadas de coisas de séries de 20, 30 anos atrás. Isso demonstra uma exaustão na capacidade cultural do povo. E um reflexo sutil de que o presente é vazio. Nada vale a pena hoje. A gente está vivendo sobre os escombros, olhando a miragem do que o dia foi o passado. Mas esse reflexo da nostalgia, a meu ver, é parcialmente fake. Porque é uma mentira de como foi o passado. Porque o passado dessa geração X não tinha nada de glorioso. E assim, é muito comum, né, os meus falar, essa geração nova é horrível. Essa geração nova é tudo cabaço. E não sei o que. No meu tempo eu fazia isso. Eu não estou dizendo que a nostalgia não tenha uma razão. Eu estou dizendo que a nostalgia para os tempos que a indústria tenta te levar não é exatamente o que você está buscando. Quando a gente chega no fim da história do Fukuyama, o fim da Guerra Fria, a hegemonia dos Estados Unidos, né? Todo mundo tem que viver como ocidental. Se você está tentando defender a sua cultura tradicional, você não posso nem falar a palavra no YouTube, né? Mas você é como é que é? É radical, você é um super ortodoxo, você é uma pessoa estranha. E não uma pessoa natural que está tentando defender suas tradições. Aqui no Brasil isso ficou muito claro com a música sertaneja, o pessoal do Moda de Viola, que estava tentando contrapor a americanização do sertanejo, só que aí se veio com aquele chavão forte do caipira, de um cara burro, de um cara destruir a nossa cultura tradicional. Então, esse caso é um caso bem flagrante quando a gente tentou resistir à americanização. Hoje, a gente já olha para a Moda de Viola, para o caipira, como um sujeito estranho, deslocado da realidade. Como se a gente fosse ocidental e não aquele caipira. A gente, de tal modo, foi doutrinado, alienado, que a gente olha para a nossa cultura tradicional com estranheza e a cultura estrangeira com naturalidade. Esse é um processo de destruição do ser humano. É o anti-humanismo. Mas a grande questão é que essa nostalgia que é ventilada, ela vem num contexto muito interessante.
Porque ali na década de 2010, né, de 2010 a 2020, a gente começa a ver aos poucos o surgimento da extrema direita. Então, o discurso anti-establishment. Então, tudo tá sempre como sempre esteve, a gente tem que romper com isso, vamos acabar com isso, não sei o quê. Esse discurso começa a crescer muito. E aí, né, a gente vai ter a eleição do Trump, vai ter a questão dos refugiados na Europa, que vai dar ascensão a uma extrema direita, o Bolsonaro aqui no Brasil. Mas a gente percebe uma não aceitação das coisas como elas estão. E sempre associado com um passado que era legal. Tipo, o slogan do Trump é Make America Great Again. Então, vamos voltar para o tempo que os Estados Unidos era glorioso. Aqui no Brasil, o Bolsonaro quando ainda tinha algum pouquinho de virilidade, ele se aproximava daquele imaginário do regime militar. No regime militar que era bom e não sei o quê. Que era uma mentalidade comum do brasileiro, mas que ninguém falava até então. Então ele de novo está tentando remontar um passado. E a gente vai ver isso sucessivamente na Europa, né? Vai querer falar, não, a nossa tradição europeia, que agora está sendo destruída com os imigrantes, não sei o que, blá 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 blá. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que o fenômeno da nostalgia não é só um fenômeno de mercado. Existe, no geral, um sentimento de inconformidade com o estado atual das coisas. Uma mesmice. Essa mesmice é o despropósito. Como eu disse, eu não acho que o experimento lá dos ratinhos, só de você ter comida e água, pronto, você vai cair em degeneração. Não. Mas a falta do propósito é o que causa a degeneração. Não à toa que, com o fim da história, o progressismo cresce, o vitimismo das pautas identitárias começam a se agigantar, até ficar insuportável. E aí você tem esse contramovimento dessa suposta direita de querer fazer uma contracultura. Vamos combater a lacração. Falharam. Porque não eram a face singela da coisa. Porque quando a gente sente uma inconformidade, não é porque a gente quer voltar para a década de 70. Aí pronto, resolveu tudo. A gente quer voltar a ter as produções culturais, cinematográficas, etc., da década de 90, 80. Não é isso. É bem mais profundo. Na verdade, essa nostalgia, esta questão de uma volta para casa, você se sentir bem, confortável em algo que você entende como seu lar, é muito mais profundo. E aqui eu acho muito engraçado, toda vez que eu já frequentei muitos encontros monárquicos aqui no Brasil, a gente tem a oportunidade de ver o Dom Bertrand, que é o chefe da Casa Imperial hoje, né? Ele discursando. E ele é tetraneto da Princesa Isabel. De cabeça eu não vou lembrar aqui pra vocês. Mas é bem legal, porque ele citava a questão do quero meu Brasil de volta. E ele sempre colocou, mas que Brasil? E eu acho que esse que é o ponto central da questão da nostalgia. Os povos se cansaram do secularismo, o atomismo do mundo ocidental. Eles querem de volta a sua cultura tradicional. O seu verdadeiro país, o seu verdadeiro lar. O que isso significa? Eles querem um propósito. E a gente vai ver sistematicamente, ao longo da história, momentos de paz, de super progresso social, seguidos de regressos violentos, de guerras, etc. Então a gente sai da guerra franco-prussiana e aí a gente vai para a Belle Époque. Estamos chegando no futuro e não sei o que, quebra Primeira Guerra Mundial. Então depois a gente vai passar ali naquele período da República de Weimar, as democracias liberais e não sei o que, 29, crise feia, reação, regresso novamente, queremos a nação, queremos um propósito. E a gente está no limbo do eterno progresso, né? A gente fala, agora as questões sociais, a economia está progredindo, a ciência, aí não sei o que. Só que todo mundo sente um despropósito dessa era. Todo mundo deseja o fim dessa era. Deseja ter algo para que viver. Deseja destruir essa ordem para de novo se sentir completo. Buscar aquilo que era
quase que transcendental, ou literalmente transcendental, dependendo dos casos, como são os países árabes, né? Então, vocês percebem como essa cultura da nostalgia é algo muito maior do que simplesmente, e agora eu quero ver o desenho que eu assistia quando criança de novo no cinema. Isso é só um sintoma bem na superfície de uma crise sistemática do sistema que foi construído para nós após a Segunda Guerra. Nós não aguentamos mais esse artificialismo. Queremos o retorno das identidades. Inclusive, tem pensadores da geopolítica que diz que justamente os conflitos são nas civilizações. O fim da história não vai ser permanente, que os povos vão tentar voltar às suas tradições para então reaviver conflitos internacionais em busca da sua identidade. E eu acho que quando a gente olha ali para a década de 30, todo mundo sentia que algo estava acontecendo, que a ordem como o mundo estava não ia se sustentar. Os sinais de crises já eram aparentes. E então as alternativas nacionalistas começavam a se organizar, as alternativas comunistas começavam a se organizar e se tornou um barril de pólvora que estoura em 39, com a guerra. E eu acredito, e assim, isso só foi possível porque as democracias liberais se mostraram fracas, exaustas e o povo não aguentava mais elas. Eu acredito que a gente esteja passando de novo pelo o mesmo caso. E os sinais são em todos os sentidos. Desde crise econômica, crise na cultura, crises militares pelo mundo. Então a gente vai vendo polos dissidentes sendo levantados. Tudo isso é prelúdio do fim de uma era, do fim de uma ordem. E aí, quando algo termina, algo novo começa. Então eu penso, quais são os passos que a geração Z, que é a geração agora que está chegando na fase adulta, vai tomar daqui para frente? E que rumos o Brasil vai tomar? Se manter na ordem velha da democracia liberal, das liberdades individuais, do progressismo, do identitarismo, toda essa pataquada estrangeira? Ou será que a gente vai tomar um rumo de tentar reparar os erros das gerações anteriores para a gente se religar a esse senso de nacionalidade, dessa herança perdida, dessa reconstrução de uma soberania, de um Estado nacional e tudo mais? Eu espero piamente que a gente não entre para a lata de lixo da história tentando defender a democracia liberal. É um momento de mudança, que crises muito grandes virão, mas são oportunidades. Não existe mudança sem sacrifício, né? Então, sei lá, essa reflexão de hoje. Lembrando para vocês, agora tem minhas redes sociais, tá aí na descrição, tá bom? Tô tentando manter tudo ativo todo dia para ver se a gente consegue aumentar aqui o alcance do canal e tudo mais. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e falou!